Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 10 do segundo livro de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, a milícia cristã na guerra espiritual. Abra aí a sua Bíblia para você poder fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Aproveite e se inscreva em nosso canal e clica aí no sininho à sua esquerda e dê já o seu like. O sininho à sua esquerda para você clicar para nos acompanhar. Nós estamos vendo o segundo livro de Coríntios, que foi escrito para expressar carinho e gratidão pelo arrependimento que houve em Corinto e encorajar uma maior lealdade a Paulo como apóstolo de Cristo Jesus. Neste capítulo, com uma mentalidade militar, Paulo fala da milícia cristã, mas essa força militar não é para gerar a destruição, mas a construção e a reconstrução de vidas derrotadas pelo diabo. Como eu sempre falo aos meus filhos, desde pequenos, que destruir, embora pareça mais atraente por causa das superproduções cinematográficas envolvendo grandes explosões e colisões fantásticas, é muito fácil e sem graça. O bom mesmo é construir. Toda construção requer trabalho, energia, força, garra, tempo e muita dedicação. Você leva muitos e muitos anos para construir. Para destruir, você leva segundos. Defesa contra os falsos apóstolos. Nós estamos na quarta parte. A partir de agora, nós já vimos as 3 primeiras partes. E nós veremos aqui. Falsos apóstolos haviam aparecido em Corinto, que se opunham a Paulo. Ele defendeu o seu apostolado e advertiu com severidade os coríntios a seguirem os seus verdadeiros ensinamentos. Veremos doravante, desde o capítulo 10, verso 1, até o capítulo 13, no verso 10, a defesa de Paulo. Ela conta contra esses falsos apóstolos. Nesses 4 capítulos, Paulo lidou com o problema dos falsos apóstolos, que haviam se oposto à sua autoridade. Mesmo com Tito tendo trazido as boas notícias sobre a resolução dos problemas anteriores em Corinto, esse problema adicional exigia a atenção de Paulo. Paulo havia expressado confiança na igreja de Corinto como um todo, mas nem todos os coríntios foram totalmente persuadidos a apoiá-lo. Entre 9, de 12 a 15 e 10, 1, o tom de Paulo mudou abruptamente, de esperança e agradecimento para exasperação, à medida que ele se vê forçado a defender a genuinidade do seu chamado como apóstolo. A atenção de Paulo a esse problema é dividida em 3 partes principais, que se constituirão nas nossas sessões. Primeira delas, o poder espiritual. Paulo desafiou seus inimigos, chamando a atenção deles para o poder divino que acompanhava o seu ministério. Paulo tinha profunda preocupação de que os coríntios se lembrassem do ponto de vista cristão sobre a guerra espiritual. A guerra espiritual não é travada da mesma maneira que as nações no mundo guerreiam. Mesmo sendo homens, não devemos lutar da mesma maneira que eles, segundo padrões humanos, verso 3. As nossas armas não devem ser humanas, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Entre elas, nós temos a oração, a proclamação da poderosa palavra de Deus e a autoridade para desviar oposições demoníacas. Além disso, existia um tipo de autoridade apostólica poderosa que podemos vislumbrar ligeiramente nas confrontações de Paulo com Ananias e Safira, ou de Pedro, não Paulo, e com Elimas. Essa autoridade apostólica tinha um poder irresistível quando era usada. No reino espiritual, sobre o qual Paulo estava falando, a palavra fortaleza se refere a centros de oposições demoníacos ao evangelho. Paulo reconhecia que os seus inimigos em Corinto eram servos de Satanás, mas esse conhecimento não o assustava porque o poder do Espírito Santo dentro dele era muito maior. Falsa sabedoria e argumentos sofisticados eram algumas das armas usadas por aqueles servos de Satanás em seu ataque contra Paulo. Paulo havia anteriormente falado sobre a diferença entre a sabedoria deste mundo e a sabedoria espiritual da mensagem da cruz. E ele havia advertido os coríntios quanto a serem iludidos pela sabedoria do mundo. Agora Paulo via que os seus inimigos haviam feito alguns avanços
com a falsa sabedoria a qual ele deveria se opor totalmente e ao mesmo tempo ganhar novamente a lealdade e a obediência dos cristãos coríntios. O uso correto de nossas armas deve ser, ou serve, serve para destruir fortalezas, destruir argumentos anulando todo o sofisma, destruir toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levarmos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente ao Cristo Jesus. Se os coríntios cerrassem fileiras para se oporem a esses falsos apóstolos, Paulo estava pronto para exercitar a disciplina na igreja quanto aos falsos apóstolos pelo mal que eles haviam trazido à igreja. Paulo sabia que deveria se revestir da autoridade que Cristo havia dado a ele e advertiu os coríntios que ele estava disposto a exercer essa autoridade. Veja o verso 4. Paulo não usava o tipo de oratória treinada e prezada pelo mundo e que era projetada para trazer glória para o orador. Os que foram influenciados pelos inimigos de Paulo desvalorizavam o ministério de Paulo porque ele não tinha ou escolheu não usar essa habilidade. Incentivado pelos apóstolos rivais, alguns coríntios influentes haviam começado a considerar esses homens como superiores a Paulo. Paulo foi julgado deficiente como orador, que oscilava entre a firmeza enquanto ausente e a timidez quando presente, sem amor para com eles. Ao recusar uma doação em dinheiro que, na visão deles, os desconsiderava como inferiores, e deficiente em algumas questões religiosas também de poder. Paulo preferiu lidar com esse problema recusando-se a comparar-se com os seus inimigos de maneira direta, uma vez que os padrões de comparação escolhidos pelos coríntios, a sabedoria do mundo, eram imperfeitos. Em vez disso, Paulo comparou-se aos seus inimigos de uma maneira irônica, usando um tipo de comparação, mas que, na essência, mostrava o contraste absoluto que havia entre eles e ele próprio. A seção B, os motivos de Paulo para gloriar-se, a partir do verso 13 até o capítulo 12, verso 21. Dos versos 10, 13 ao 12, 21, veremos os motivos de Paulo para gloriar-se. Enquanto continuava a defender-se contra os falsos mestres, Paulo mudou de tática e começou então a gloriar-se mesmo. Essa seção também foi dividida em outras subpartes. Nós veremos a primeira dela, que é a definição da glória adequada. Dos versos 13 do capítulo 10 ao 11 do capítulo 20, ao 21 do capítulo 11, veremos essa definição da glorificação apropriada. Paulo, cuidadosamente, identificou o tipo de glorificação que é aceitável na fé cristã. Paulo começou a gloriar-se só para dizer o que Deus havia feito por meio dele, incluindo a conversão dos próprios coríntios. Deus havia enviado Paulo para trabalhar em Corinto, algo que Paulo deu a entender que não era verdade quanto aos seus inimigos. Paulo estava esperando que os coríntios repudiassem os falsos apóstolos e crescessem ainda mais na fé. Então a igreja de Corinto proveria uma base perfeita na qual ele poderia iniciar uma outra viagem missionária na direção do Ocidente, em direção a Roma, e posteriormente para a Espanha. Porém, a situação em Corinto deveria ser resolvida antes que ele pudesse fazer isso. No verso 17, Paulo cita Jeremias, no capítulo 9, verso 24. Quem quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Em que o profeta esclarece que a glorificação era verdadeira somente quando reconhecemos a grandeza de Deus. Todos os motivos de orgulho mencionados por Paulo nessa epístola terminam de modo correto, dando glórias a Deus e desse modo gloriando-se no Senhor. Novamente, Paulo, no verso 18, muda o foco da perspectiva humana. Não é aprovado o que se gloria a si mesmo, meramente horizontal, para a perspectiva divina, onde é louvado aquele que o Senhor louva. Na verdade, nós, os humanos, nós buscamos glórias, cliques, views, buscamos visualizações, buscamos destaques, mas nós devemos trazer esse destaque para a mensagem e para a pessoa de Jesus Cristo, para dar glórias a Deus. O capítulo 10 começa dizendo: Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, em que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. É assim que ele começa o capítulo de número 10,
no seu verso 1º, e termina com o verso 18, porque, dizendo, não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Esse sim é aprovado. Então, não destrua a vida do seu próximo lançando-lhe palavras espinhosas e malignas. Antes procure gerar nele vida e levar todo pensamento contrário à obediência de Cristo. Estude, então, mais as Escrituras e aprenda a usá-la para a salvação de almas. É isso que nós devemos fazer para a edificação do corpo de Cristo. Sempre devemos pensar na edificação do corpo de Cristo. Nós estaremos vendo amanhã o cuidado com os falsos apóstolos no capítulo de número 11. A todos um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Não se esqueçam, a parte escrita jamaisdesista.com.br. Lá você encontra todo o texto que nós estamos estudando. A nossa loja virtual, ossemeadores.com.br, é nossa loja virtual. Temos a Bíblia de Estudo de Genebra e muitas Bíblias de Estudo e outras Bíblias, outros livros, livros de minha autoria, de nossa autoria, da editora. E temos o programa de rádio, às quartas-feiras, a partir das 15 horas, o programa Momento Missionário Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos. Meus queridos, como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Amém.